Boa noite. Boa noite. Todo mundo curioso? Vocês já poderiam ter essas explicações todas se tivessem já lido o Livro dos Espíritos. Todas essas perguntas, essas indagações, está no Livro dos Espíritos, da questão 400 a 455. Bem detalhado, muito interessante. Então vamos ver aqui. O Livro dos Espíritos, do capítulo 8, ele analisa, né, essa situação que nós chamamos de emancipação da alma. Por que é emancipação da alma? É quando nós espíritos, porque isso é uma questão de nomenclatura, né, gente? Quando a gente não está com o corpo, chama só de espírito. Quando a gente está num corpo, chama de alma. E a gente que eu me refiro é o espírito. Nunca a gente deve dizer o meu espírito. Não é o meu espírito. Eu sou o espírito e tenho um corpo por um tempo. Mas na verdade, cada um de nós somos os nossos espíritos. Nós somos espíritos. Que é a nossa parte real. E aí a gente cuida tanto da outra parte que até emprestada né? O corpo até emprestado gente. A gente nem pode dizer o meu corpo. Né? Deus nos empresta por algum tempo o veículo para que a gente consiga progredir. Mas na verdade a gente é um espírito. Então essa emancipação é quando o nosso corpo descansa, porque o corpo cansa, né? O espírito não cansa, mas o corpo cansa. Então o corpo precisa daquelas horas de descanso, de refazimento da parte material. Agora nós espíritos nos emancipamos, a gente sai. Então vamos ver o que é isso que a gente chama de sonhos. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Por que parcialmente? Porque nós ficamos ligados por um cordão de prata para quem vê, não é? Para os videntes veem o cordão de prata que se estende aqui, ó, detrás da nossa cabeça e vai por tudo com o nosso perispírito, como a gente chama. Ali está a nossa essência, porque a nossa alma não está no corpo, ela está nessa parte, né? Espírito jamais fica inativo. O espírito não dorme, ele jamais fica inativo. Então, vai fazer alguma coisa, às vezes produtiva, outras vezes não. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Por que tem a lembrança do passado? Porque quando a gente larga o corpo, aquela parte do esquecimento de cada reencarnação, ela fica nula. E aí a gente lembra. A gente que eu estou me referindo é o espírito. Lembra? Mas o corpo não. Se a gente volta para o corpo, esse cérebro material não lembra. Não lembra do que aconteceu. E a previsão do futuro é só para aquelas pessoas que têm a mediunidade que dá essa condição de prever. Nem todo mundo, né? Adquire mais liberdade de ação, delimitada pelo grau de exteriorização. E aí a gente vai ver o que é este grau de exteriorização. Ó, o cordão que eu falei para vocês, ó. Ali está a moça, o corpo da moça, e lá está a moça, ó, o espírito, ligada. E ela está
a poucos metros do corpo. O grau de exteriorização que ela teve aqui é curto, é pouco. E aí depois nós vamos ver por quê. Que nesse sentido aqui ela não saiu tão longe. Tem motivos para isso. Ou esta aqui, que já foi pela cidade, já saiu, mas sempre ligada pelo cordão. No mundo espiritual, onde só tem as mentes dos espíritos, eles sabem. Quem é que viu o filme Nosso Lar? Isso. Eles sabem quando chega um que está no corpo, eles sabem quando é um vivo ou quando é um morto. Eles sabem. Porque eles reconhecem os que estão no corpo pelo cordão. Pelo cordão. Não, esse aí está vivo, esse aí está no corpo. E aí, podemos entrar em contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Encarnado, quando está vivo, desencarnado, morto. Então, encarnado, a gente pode dormir, duas pessoas dormindo, se encontrarem, conversarem. Ou tiveram algum problema durante o dia, se encontram de noite, seguem a briga. Que é pior, né? Quantas vezes a gente sonha, a fulana me disse tal coisa, dormi, fui lá e disse horrores para ela, ou isso ou aquilo, né? Parece que é uma coisinha que não, né? Mas segue aí, né? Enquanto dormem, algumas pessoas, que realmente são algumas, né? Procuram espíritos que lhes são superiores. Estudam, trabalham, recebem orientações, pedem conselhos. Mas aí tudo depende, gente, da prece que a gente faz antes de dormir. Né? Olha, Jesus, enquanto o meu corpo está aqui se refazendo, enquanto o meu corpo dorme, descansa, se refaz, me localiza para eu ir para uma escola para estudar. Ou se eu puder ser útil, que eu possa auxiliar alguém, que eu possa fazer algum trabalho aí no mundo espiritual, porque a gente vai para o mundo espiritual. A menos que a gente fique como aquela moça ali, grudada no corpo. Senão, a gente vai alçar voo. Então, a gente tem que direcionar, gente. Porque a vontade é que manda. E a gente tem que fazer a prece antes de dormir. É muito importante. Tem uma história que o Divaldo sempre conta, que ele passou um dia inteirinho trabalhando. O dia inteiro trabalhando, palestrando, atendendo, fazendo tudo. Chegou de noite, ele estava muito cansado. Ele deitou e já ia dormir. E a mãe dele, que já tinha falecido, que era desencarnada, veio e disse para ele, faz a prece. Ele disse, mãe, meu dia inteiro hoje foi uma prece. Não, faz a prece. Te direciona. Então a gente tem, é muito importante, essa prece antes de entrar no sono, né? E podemos considerar 3 tipos de sonhos. Os sonhos comuns, repercussão das nossas disposições físicas, circulatórias, digestivas ou psicológicas, sentimentais, medo, preocupação e anseio. Este aqui é aquele assim, ó, tu deita e tu fica grudadinha no corpo ali. Às vezes come demais antes de dormir, pode saber, né? Dá o primeiro sono e depois não dorme mais, né? Às vezes está doente com alguma dor, com algum problema, também fica ali pertinho. O espírito não alça voo, não sai, né? Ou preocupado com alguma coisa, com medo de alguma coisa. É só aqueles cochilões, né? Porque a gente está sempre ali guarnecendo o corpo físico. Este aqui não recupera nem o corpo físico e a parte espiritual também é prejudicada. Porque aí o físico não descansa. Sonhos reflexivos.
exteriorização de impressões e imagens arquivadas na memória. Às vezes a gente está com uma memória tão cheia, com tantas coisas que a gente vive no dia, ou viveu um pouco antes, que a gente entra naquele sono e mergulha direto lá. Ah, bem o que aconteceu, fui sonhar de noite. Exatamente isso. Porque a gente está ligado naquela vibração. Aquilo é como um imã. Vai nos puxar para aquela situação. E sonhos espirituais. Esses são os que mais recuperam. Recupera o corpo e recupera a mente também, né? Atividade real e efetiva do espírito durante o desdobramento propiciado pelo sono. Aí é aquele que tu dorme, às vezes tu lembra mais ou menos, às vezes tu nem lembra, mas tu levanta inteiro, se sentindo completamente bem. Este sim, este é o sono que a gente precisa. De resto, são sonos perturbadores, que não descansam nem o corpo e nem a mente. Ó, esse moço aqui está saindo, ó. Como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas. Porque se não tivéssemos o corpo físico, não precisaríamos dormir. Porque os espíritos desencarnados, aqueles que estão no mundo espiritual, eles não dormem, não precisam dormir. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer entre os outros espíritos. Então, certo é a gente fazer a prece, se desligar e sair para um lugar bom, né? Correto. E aí vem a primeira questão do livro dos Espíritos, tá? Questão 400 do livro dos Espíritos. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? Qual é a pergunta do Allan Kardec para os irmãos superiores? O espírito que está num corpo, que está encarnado, quando ele dorme, ele quer ficar ali perto daquele corpo? E aí, a resposta dos irmãos superiores é como perguntar ao prisioneiro se alegra com a prisão. Porque este corpo que a gente está, ele aprisiona algo muito maior do que ele. Se a gente for pensar, não é? E como a gente faz a inversão de valores, né? Que a gente é do tamanho do nosso corpo, da condição do a gente, que eu digo espírito, a gente está ferrado. Porque o nosso corpo é muito pouco, por melhor que ele seja. Por mais alto, mais bonito, mais isso, mais aquilo. É muito pouco perto do espírito que habita ali. Então, o espírito que habita o corpo, ele se sente aprisionado. Se sente... E às vezes a gente está angustiado e não sabe por quê. Na verdade, também no Evangelho tem isso. É a saudade da liberdade. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. Essa é a resposta dos irmãos superiores para o Allan Kardec. Então, a gente vê muito, né, nos jovens que passam horas dormindo. Horas a fio dormindo. Toda pessoa que passa horas a fio dormindo, às vezes durante o dia, às vezes deita um pouquinho e já fica, outras vezes levanta, perde meio-dia quase, levanta 1, 2, 3 da tarde, são pessoas que não estão adaptadas. Ou melhor dizendo, estão descontentes com a sua situação.
As pessoas que são deprimidas, elas têm tendência de dormir muito, de não sair daquilo ali, de ficar naquela situação. Quando começarem a ter muito sono, além do horário normal, porque a gente tem que dormir, lógico, né? 8 horas. 8 horas é só o que a gente precisa. De 8 horas de repouso. Né? Mais do que isso, só em fase de crescimento. Que não é o caso da maioria. Tem um pequenininho ali que precisa dormir mais que 8 horas, né? Só em fase de crescimento, mais de 8 horas por dia. Mas depois que a gente já cresceu tudo que a gente deveria ter crescido, que o nosso ciclo físico já se estabeleceu, é 8 horas, gente. Não precisa mais que isso. E a gente tem muito que cuidar disso aí. Na 401, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. Não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam. Fica só o cordãozinho. E como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço, entra em relação, não é? Mais direta com outros espíritos. Aqui não quer dizer que seja relação nem boa nem ruim, aí depende de cada um. Mas o caso é que a gente sai fora, né? Bonita essa imagem. Na 402, como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer os seus dons, faculdades, do que em vigília. E aí a gente vai encontrar entes queridos, a gente vai estudar. No mundo espiritual tem bibliotecas incríveis. Eles têm, assim, anfiteatros enormes. E lá tem sempre um palestrante, mas palestrante não é das coisinhas aqui, palestrante. Estão ali explicando, ensinando, instruindo. E a gente pode ir nesses anfiteatros. A gente pede e eles nos concedem a gente assistir. Então a gente tem assim, ó, uma vasta condição de aprender alguma coisa boa, como também de fazer bobagem. Né? É tudo livre-arbítrio. 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Isso é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem, né? Mas por que eu não me lembro então se eu vou? Se eu sonho, se eu saio? Eu, espírito, né? Como é que quando eu acordo, pá, não me lembro. Sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, visto que o espírito não as percebe pelos órgãos do corpo. Então, o nosso sonho verdadeiro, ele não passa pelo nosso cérebro físico. O nosso cérebro atual, deste corpo nosso de hoje, ele não conhece muitas coisas. Ele não consegue fazer Por isso que às vezes aqueles, que variação essa noite, sonhei não sei o que, depois pulava não sei pra quê, não sei, né? Por quê? Porque o nosso cérebro físico, ele não tem essa memória de tudo e nem tem essa condição. Então, aí alguém sonha que estava numa cachoeira, né, e tinha uns unicórnios. Possivelmente essa pessoa tenha sonhado alguma coisa que tivesse até a água, seja lá o que for, mas ela, quando ela retorna, o cérebro físico dela vai fazer uma fantasia louca naquilo ali. Porque o cérebro só pode decodificar do que ele tem armazenado, que é um filme na TV, que é um filme não sei aonde, que é uma leitura, que é uma imagem. Aí então o cérebro associa direto, é como um computador.
ele vai te dar a resposta mais próxima daquilo que tu viu. E aí é o que tu vai lembrar. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais afastados ou jamais vistos, e algumas vezes até noutros mundos. E aí como é que a gente vai decodificar uma coisa assim? Não pense que isso aqui é para qualquer um, gente. Ó. São muitos poucos encarnados que quando dormem vão sair do planeta. Alguns já têm esse cacife. Não, nem se iludam com isso aqui. Isso aqui eu botei só para ilustrar. Nem se iludam, né? Porque isso aqui é só para aqueles espíritos que já têm uma condição. Senão vão sair para fazer bobagem em outro lugar, já não chega aqui, não é? A incoerência do sonho se explica ainda por lacunas que a lembrança incompleta do que nos aconteceu em sonhos, né? Seria como uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso ou parte de frases. Os fragmentos restantes, reunidos, perderiam toda a significação. E aí fica assim, né? Eu estava ali, eu olhava o mar, e daí daqui a pouco veio uma borboleta, e aí daqui a pouco não sei o quê, que variação esse meu sonho. É que a gente não consegue ter a noção real do que acontece no mundo espiritual. E o nosso cérebro também não consegue decodificar. O sonho é a realidade das atividades da alma. Ou seja, uma lembrança do que a alma viveu durante o sono. Seja uma recordação da infância, ou vidas passadas, muitas vezes associadas à vida presente, com uma projeção do futuro, fruto de preocupações e desejos presentes ou passados, vivências espirituais de qualquer natureza. Aí, numa dessas, eu durmo e acesso o meu inconsciente, acesso uma situação da minha vida passada. E me vejo assim, né? Olha que linda. Uma moça, né? Belíssima, com vestido antigo. Mas eu tava assim, assim, assim. E era eu. E às vezes até um rosto diferente, mas tu sabe que é tu. Ou tu sabe que é o fulano que hoje está diferente. Porque a gente vai trocando as vestes físicas e vai mudando, mas a vibração continua. E é exatamente por isso que os nossos obsessores nos encontram. Quantas vezes na mesa mediúnica eles dizem: ele está diferente, mas eu encontrei. Ele não era assim antes. Mas agora ele está com essa aparência física. Mas eu consegui encontrar. Tudo pela vibração do espírito. E nos sonhos, às vezes, a gente retorna isso aí, né? Algumas vezes pode ser um pressentimento do futuro. São aqueles sonhos premonitórios que às vezes a gente sonha e logo depois acontece, né? Isso é uma faculdade mediúnica que nem todo mundo tem, né? Muitas pessoas não têm isso aí. Se Deus o permite, ou a visão de que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Temos numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos e vêm advertir os seus parentes ou amigos do que lhe está acontecendo. Então, se a gente vai ler esses livros espíritas, a gente vê assim quantas, né? As avózinhas, as mães, né? O espírito amigo tem acesso àquela pessoa que às vezes está correndo um perigo, que às vezes está errando numa atitude, vem ali e conversa, fulano, para com isso, né? Não faz assim que vai te acontecer tal coisa. Pensa no que tu está fazendo, percebe o teu erro. E a gente acorda, às vezes não lembra, outras vezes lembra,
mas a sensação fica a sensação, né? E aí a gente parece assim, não, parece que eu vi tal coisa, e dá aquela confundida, né? Especialmente na parte visual. Mas a impressão, o sentimento e a intuição é clara. Na 412, eu sugiro para vocês que peguem o livro dos Espíritos e leiam. São 55 questões, bem detalhadas, sobre o sono e os sonhos. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Mas é o meu espírito que sai, é eu espírito que saiu, meu corpo está dormindo, descansando. Como é que é isto? Como é que é isto? Sim, pode. O espírito está preso ao corpo, assim como um balão cativo de um poste. Fica batendo, né? Da mesma forma que as agitações do balão batem no poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. Aí tem a história de um rapaz que era um primor de rapaz. Era um amor, não saía quase de casa. Era um rapaz assim retraído, contido, quieto, mas sempre cansado, sempre amolado, sempre exaurido. E aí no médico ele não tinha nada físico, mas tinha um desgaste muito grande. Acordava maleixo, acordava sempre mal. E a mãe resolveu levá-lo numa casa espírita. E nessa casa espírita foi feito um atendimento para o rapaz e ficaram sabendo que durante a noite ele saía e ia para farra. Ia para tudo que era lugar. Fazia horrores. O que ele não fazia com o corpo, ele ia em espírito. E o corpo lá dormindo se ressentia. Por que o corpo se ressentia? Energia pesada. E está ligado pelo cordão. Ele está ligado pelo cordão. E por aquele cordão passava todas essas energias pesadas. Vibrações baixas, pesadas. Isso ia desgastando o corpo físico. Que estava ali só deitadinho, dormindo, e era um anjinho. E aí foi descoberto isso. Então a gente tem que fazer prece antes de dormir. E pedir para ser direcionado pelo nosso anjo da guarda. Aquele espírito que está ali incansavelmente, nos cuidando, nos ajudando. Quando a gente sai no sono, ele diz: Diana, vamos ali, vamos estudar. Não, hoje eu não vou estudar. Deus, chega de estudo. Não, mas quem sabe tu faz tal coisa. Não. Ele respeita o livre-arbítrio. Nosso espírito, aquele que a gente chama de anjinho da guarda, ele respeita a nossa vontade. Olha a cara desse pobre moço, ó. Achei essa imagem. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Pode, né? Ai, tava com uma saudade da fulana, quanto tempo que eu não vejo? Essa noite sonhei com ela. Sim, e muitas outras que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam. Podeis ter, sem dúvida, amigos em outros países. O fato de ir se encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis, e tão frequentemente o fazeis todas as noites. Então é possível encontrar com amigos, encontrar com conhecidos, encontrar com pessoas que a gente está com saudades e encontrar com inimigos. Aí é por isso a prece. Por isso a prece. E o pensamento sempre de perdão, né? Pensamento de perdão, de reconciliação. Então a gente vai encontrar, né? E essa prece muito linda como sugestão para antes de dormir. Tá?
Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama, minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Me ajuda eu essa noite poder sair para estudar, para encontrar com alguém que eu amo, seja lá quem for, para conversar, para ir auxiliar alguém que está precisando do meu auxílio e eu não estou podendo ir até lá. Me ajuda, Jesus, a poder ser levado para o mundo espiritual para aprender alguma coisa e para não ficar aí vagando, fazendo bobagem durante a noite. Tá? Então vamos sempre lembrar disso. A prece antes de dormir é muito importante. Que assim seja. Que assim seja.